Oi, pessoal, tudo bom? Infelizmente, hoje eu tenho uma reunião, não vou poder estar presente na faculdade e, para a gente não ficar com conteúdo atrasado, eu vou dar aula hoje no formato gravado, né, online. E antes de começar a aula, eu queria falar alguns recados da nossa disciplina. Na semana passada, a gente teve um evento organizado pela coordenação do curso de administração que foi lá no Rio Mar, que teve a oportunidade de ir muito bem. Não fui eu que organizei, foi a própria coordenação do curso de administração, mas como é no dia da minha aula, eu fui. Tá? Eu estou trazendo aqui o calendário oficial da faculdade para a gente conversar sobre alguns determinados assuntos. O primeiro assunto é que a nossa prova, como eu não vou hoje, no dia 25 de setembro, né, aqui, não estarei hoje aqui, deixa eu só eu não estarei aqui, a gente está tendo a aula gravada e eu vou aproveitar e vou gravar essa aula e vou gravar outra aula porque fica no dia 18 que não teve ali a aula, teve o evento, apesar de a gente cumprir a carga horária, né, ninguém faltou, eu não faltei, eu fui para o evento, mas a gente deixa de ter um conteúdo que eu gostaria de dar, que é a parte do planejamento de marketing. Tá? Então, a gente tem aqui dia 25, hoje, tendo essa aula aí gravada, e dia 18 eu vou fazer um complemento das atividades e dos assuntos que a gente vai ter que dar. Tá? Então, eu vou falar, na verdade, hoje, o que eu daria dia 18 e vou gravar outra aula que eu daria hoje, dia 25. Tá? Referente à minha prova é dia 2. Quem fez o trabalho? Quem fez o trabalho vai. é, Quem fez o trabalho vai ter a sua nota e vai fazer o trabalho do segredo de Luísa. Ou seja, quem submeteu e mandou a carta de aceite vai fazer o vídeo do segredo de Luísa e vai receber a sua nota. Quem não fez a submissão do artigo é, vai fazer o vídeo do segredo de Luísa e vai fazer uma prova. Para fazer a prova, quem não fez a submissão tem que ir na secretaria e solicitar segunda chamada, certo? Já falei isso algumas vezes. Então, até o dia 2 de outubro, tem que fazer isso. Certo? 2 de outubro eu estarei na faculdade, mas para ministrar aula e não vai ser prova. Tá? Então, de modo geral, é isso. Eu, dia 16, estou levando o presidente da Pachuca, junto com com outros coordenadores, para uma missão internacional e um congresso internacional. Então, no dia 16 eu não tenho aula. Tá? A gente vai ter 23, 30, 6 e 13 de aula na segunda unidade, praticamente. Eu vou ter que dar todo o conteúdo, tá? Nesse período aí. Então, também é um período bem curto, porque no dia 27 a gente tem a Ju. Tá? 20 é feriado, então aqui a gente já praticamente não vai ter mais aula. Né? Vamos para a prova direto, que também vai ser outro trabalho. Tá bom? Então, esse é o recados que eu tenho. Em resumo, a gente, para não ficar dúvidas, quem fez a submissão do artigo, aprovado ou não, só vai fazer o vídeo do Segredo de Luiz, eu vou postar como é que ele deve ser feito. Quem não fez a submissão do artigo vai fazer o vídeo, vai ter que pedir segunda chamada até o dia 2 e vai fazer uma prova no dia 11 de dezembro. Tá? Então, esses três recados. Certo? No dia 25 hoje não vai ter aula, que eu não vou ter condições de ir. E no dia 16 de outubro eu também não vou, porque eu estou numa missão
pela Fachuca, certo? E aí a gente vai ter outra aula gravada. Pronto, esse é o resumo. Qualquer coisa você volta ao vídeo e verifica. Hoje, gente, a gente viu a parte é, mais teórica da nossa disciplina, que é a parte de empreendedorismo, o que ele é, os conceitos, os dados informativos. A gente viu também a parte de inovação e criatividade, vimos algumas ferramentas da criatividade. Hoje a gente vai entrar na parte de criação de um planejamento. Eu tenho bastante dificuldade, eu já falei para vocês, de conseguir avançar nesta etapa, porque a gente tem essa disciplina normalmente no último período ou nos últimos períodos de administração. Por que motivo? Pelo motivo do qual a gente já viu planejamento estratégico, a gente já viu marketing, a gente já viu operações, a gente já viu contabilidade, a gente já viu ah, já falei estratégia, a gente já viu finanças, né? E aí a gente consegue concentrar tudo de uma forma mais rápida. Operações, só que transferiram a minha disciplina para o primeiro período, e isso gera um problema para mim e para vocês também. Por quê? Porque, como eu utilizava esses conceitos de forma genérica e muito rápida, eu não consigo parar para falar isso para vocês. Por exemplo, eu não consigo falar sobre marketing, para vocês terem ideia, na, no, no, na grade estrutural de vocês, do curso de administração, tem 3 disciplinas de marketing, 3 disciplinas de contabilidade, 2 de finanças, várias de operações, onde a gente tem ali gestão operacional, logística, estoque, etc. E tal. E eu vou fazer um resumo disso, por quê? Porque a gente vai fazer um plano de negócio. Ou seja, eu não sei que tipo de empresa você no futuro gostaria de ter, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, como é que eu dividi as aulas até o final do semestre? A gente vai ter uma aula hoje sobre estratégia. O que a gente vai falar aqui sobre estratégia é uma coisa muito básica, certo? A gente vai falar o que é missão, visão, valores, objetivos e estratégias. É uma coisa muito, muito, muito superficial. Se você quiser avançar com esse conteúdo, eu sugiro o livro de Administração Estratégica de Samuel C. Certo. É um livro muito bom. Então, dê uma lida nele. Normalmente tem aí algumas partes da área da administração, na área de livros, e na biblioteca tem também. Na biblioteca virtual acho que também tem. Então, dê uma procurada, vale a pena, mas se você não quiser se aprofundar, você vai ter tempo durante o seu curso de falar sobre administração estratégica. E a gente vai definir hoje mais ou menos o que a gente vai precisar para o nosso trabalho de final de disciplina. Tá? A gente vai fazer uma pequena startup. Tá? No, dia, na última prova, vocês vão me entregar o projeto de uma startup dentro do que a gente está estudando aqui. Certo? Então, na sua pequena startup vai ter missão, visão, valores, objetivos, e eu vou fazer todo o roadmap. O roadmap é o mapa da rodovia, em inglês, né? Todo o caminho que vai ser percorrido até essa startup. O que é que eu vou querer fazer? Eu vou trazer algumas competições que existem de startups, vou pegar os editais e vou transformar elas no restante da disciplina que você usa em nossos conteúdos programados dentro da disciplina na sua startup. Então, não necessariamente você vai ter que abrir ela, mas a gente chama de ideia, né? O ideatom. A gente vai ter uma ideia para resolver um problema. Então, vamos pensar aqui rapidamente em missão, visão, valores, objetivos e estratégias. Eu vou passar aqui para esse slide e vou parar nele por um bom tempo. Tá? Eu tenho aqui um formato de como é uma empresa. Eu vou parar de falar tecnicamente, e eu vou falar no dia a dia para a gente entender e depois eu volto para o técnico, tá? É, gente, pensa o seguinte: pensa que a gente tem que montar uma empresa. E eu acho que eu perguntei a vocês qual era a missão de vocês na faculdade. Né? Veja que a missão na faculdade ela vai ter um período
na faculdade. Que é diferente da visão que você vai ter sobre o profissional que você é, tá? Eu vou falar primeiro de missão e vou fazer com que a missão ela seja compreendida pelo funcionário aqui na ponta, tá? Veja que aqui a gente tem orientação, diagnóstico, direção e operação. Aqui, gente, essa orientação é muito criado pelo proprietário da empresa. Eu vou falar dessa forma, eu vou falar de uma forma mais prática. A missão da empresa é a resolução do problema que a empresa se propõe a fazer. Você não vai encontrar isso nos livros, mas eu quero que você observe a missão da seguinte forma. Eu gosto muito de perguntar na sala de aula, se a gente estivesse na sala de aula, eu ia fazer a pergunta: para que serve um banco? Um banco do Brasil, banco Caixa Econômica Federal, que não é um banco, é uma Caixa Econômica, mas vou chamar de banco Caixa Econômica Federal, o Banco Santander, para que serve? Aí eu vou dizer para que serve, mas eu vou eliminar esse para que serve e vou perguntar a você, qual a missão de um Banco Santander, de um Banco Itaú? Normalmente, na cabeça das pessoas, e normalmente quando eu faço a pergunta na sala de aula, o que os alunos me respondem? Eles me respondem, é ter lucro, é ganhar dinheiro, né? Mas veja, não é a missão da empresa. E eu quero que você dê pausa agora nesse vídeo e bote aí no Google, no ChatGPT, qual é a missão da Caixa Econômica, qual é a missão do Banco do Brasil, qual é a missão do Itaú, do Santander, para você entender o que eu vou falar agora. Então vai lá e dá uma pausa e volta depois. Bem, então, veja, você viu que dentro da missão, ele pode ter até assim, dar retorno para os nossos acionistas, ganhar dinheiro e tal, falar alguma coisa sobre lucro. Mas a missão real de um banco é servir à sociedade, para que essa sociedade consiga poupar, para que essa sociedade consiga pegar um empréstimo para comprar um bem que ela não conseguiria comprar se fosse à vista, demoraria muito para juntar dinheiro para comprar. Então, ela presta um serviço, tem uma lacuna de problema e aquela entidade, ela resolve aquele problema, gente. Então, é, quando a gente está falando de missão, a missão é justamente a forma com que a empresa resolve aquele problema de determinados indivíduos ou de determinada sociedade, etc. Então, não é chegar assim, é ter lucro. A gente vai ter, quem tem esse objetivo, quem tem essa missão, é o proprietário. O proprietário até quer ter lucro numa empresa privada, mas não é a missão da empresa dele. A missão da empresa dele tem que sempre curar uma dor. Está muito comum falar sobre a empresa tem uma dor, vamos resolver o dor da sociedade e tal. Então, curar a dor é a missão da empresa, ou seja, é resolver o problema. Eu gosto muito de usar essa palavra, resolver o problema de alguém que seja uma grande quantidade de pessoas para você poder massificar o seu produto, né? Mas que pessoa a gente vai resolver o problema? Então, qual o problema que aquela pessoa tem e como a minha empresa resolve, né? Essa é a missão da minha empresa. O como, na verdade, vai chegar para cá, tá? Mas é resolver o problema de alguma forma. Para isso, gente, a gente tem a nossa vocação da empresa e tem a nossa visão, que é o prolongar da nossa empresa. A gente vai falar já já sobre ela. Para fazer isso, a gente faz um diagnóstico, a gente estuda, a gente faz um planejamento. Eu vou pegar aqui, principalmente esses dois de cima, que é o aspecto interno e o ambiente, a análise ambiental. Eu vou depois, na próxima aula, que eu vou gravar também, eu vou mandar para vocês. Veja, o que eu preciso internamente para a minha empresa conseguir cumprir a missão. Eu preciso ter pessoas, eu preciso ter equipamento, eu preciso ter dinheiro e etc. E tal.
Mas eu também preciso estar inserido nesse processo aqui. Se eu disser assim, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que existe uma cidade bem pobre no sertão do Pernambuco. Muito pobre. Aí eu digo, rapaz, eu vou abrir um salão de beleza de luxo nessa cidade. Vai dar certo? Claro, pode dar certo, mas a probabilidade é que não dê certo, concorda? E aí, veja, eu tenho que fazer uma análise. Por que eu abriria um salão de beleza numa cidade muito pobre? Aí você pode dizer que ali um distante tem a mulher, sei lá, do prefeito, a mulher do dono da farmácia, do dono da padaria, que não tem onde, e eles gastariam e daria certo. Tem 10 pessoas, mas daria certo, teria X de lucro. Mas a probabilidade é que as pessoas lá, aquele ambiente não seja propício, ou vou melhorar. Imagina que eu analiso o ambiente de uma praça de alimentação e decido abrir uma loja de sanduíche que não tem nada demais. Ela é um sanduíche igual a todos da McDonald's, da Burger King, etc. e tal. Ou seja, eu tenho muito concorrente. Então, eu preciso fazer análise ambiental para ver se naquela praça de alimentação o meu produto, além dos produtos de sanduíche, tem os outros produtos de pastel, de comida a peso, de massa, de carne, de comida saudável. Então, veja, eu tenho que fazer uma análise ambiental para ver se o meu produto, a minha empresa, ela se encaixa naquele ambiente. Certo? Esse ambiente tem a ver com o ambiente político, tem a ver com o ambiente internacional, tem a ver com o ambiente local. Outro problema, veja, Suape enfrentou um problema muito grande quando teve o estaleiro, que foi o problema de mão de obra para soldador. Né? Então, veja, deveria ter feito uma análise e dizer, nós vamos capacitar antes para poder abrir a empresa. Que foi o prefeito, tecnicamente foi isso. Mas você precisa saber se naquele lugar que você vai abrir empresa tem uma mão de obra qualificada, tá? Para a sua empresa. Então, isso aqui a gente está engateando, então você precisa saber se tem esse diagnóstico, saber quem são os clientes, eles estão tal. Depois que a gente faz essa análise aqui, a gente vem traçar as nossas estratégias e nossos objetivos. Então, vejam, eu comecei com missão, principalmente missão e visão, as diretrizes, a nossa vocação, nossos valores estão aqui. Depois eu vou analisar o que eu tenho internamente, o que eu preciso internamente. Depois eu vou analisar o ambiente externo, que é o campo de atuação que eu vou falar, e quais são as estratégias que eu tenho vigente para isso aqui. Então, esse aqui é um diagnóstico, isso aqui a gente ainda está no papel. Posteriormente, trazemos aqui para o papel novamente, para a direção da empresa. Então, são as estratégias que aqui foram decididas depois dessa análise aqui. A gente cria a estratégia e os objetivos. Depois que a gente cria objetivos, a gente cria metas e coloca a fazer ação aqui em determinado prazo. Eu fiz uma explicação meio que teórica, rápida. Para você ter ideia, aqui eu levo uma aula de estratégia, aqui eu levo outra aula de estratégia para poder finalizar esse assunto. Aqui eu levo duas aulas de estratégia e aqui eu levo duas aulas de estratégias com análise SWOT, principalmente, para complementar isso aqui. Eu não vou ter esse tempo, tá? Depois que a gente faz isso aqui, a gente começa a traçar nossas estratégias, depois das estratégias a gente traça nossos objetivos e nossas ações. Bem, dito isso, eu vou fazer um breve exemplo e simples entendimento para a gente pensar. Tá? Eu vou falar da missão. Vejam, vamos supor que eu, Marcelo, desejo abrir uma empresa de perfume, certo? Porque a minha missão na vida e a missão da minha empresa é o seguinte: é que todo mundo no Brasil ele possa sair de casa cheiroso, certo? Vê, essa é a minha missão, a missão da minha empresa. Eu quero que todo mundo saia de casa cheiroso. Né? E eu sou uma empresa de perfume e quero que todo mundo tenha acesso ao perfume. E eu digo o seguinte: então, essa é a minha missão. A minha missão é que todo mundo possa sair de casa cheiroso. E a minha estratégia, a minha missão, meu pensamento é que a gente seja
a maior do Brasil em vendas de perfume. Eu ia fazer essa pergunta na aula. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber? Qual é a primeira pergunta que eu devo fazer para saber como eu vou ser a maior empresa de vendas de unidades de perfume no Brasil? Então veja que eu já transformei a missão num objetivo, né? Eu quero ser a maior empresa de venda de perfume unitário, um frasquinho de perfume, e vamos dizer que eu só vendo um tipo de perfume, do Brasil. E aí eu já estou traçando objetivos, eu já pensei a missão e disse, eu quero ser a maior do Brasil em venda de perfume. Vou ser a maior. Gente, eu vou analisar o ambiente. E qual é a pergunta que eu devo fazer para saber como é que eu vou ser a maior e criar minha estratégia? Você, dentro da análise ambiental, você vai perguntar o seguinte: quem é meu concorrente e quantos perfumes ele vende por ano? Então, de um modo geral, vou pegar aí a Boticário. A Boticário é a primeira e ela vende 100 mil, 120 mil frascos por ano. Então, gente, eu já sei como é que eu faço para ser o primeiro do Brasil. Como é que eu faço para ser o primeiro do Brasil em venda de perfume unitado? E isso, muito bem, eu preciso vender 120 mil e um frascos. Por quê? Se a Boticário vende 120 mil ano, se eu vender um a mais que ela, eu já sou o maior. Eu vendo 120 mil e um. E aí, Marcelo, como é que eu vou fazer isso? Aí eu já vou, no como, eu já estou fazendo a estratégia da minha empresa. Eu vou pensar o seguinte, aqui rapidamente. Eu vou abrir 10 lojas de shopping. 10 lojas. Certo? Então, não vou abrir 10 lojas, não. Eu vou abrir uma loja. Vou abrir uma loja só no shopping Costinha. E vou dizer o seguinte para aquela loja: ó, amigo, eu preciso que você venda 10 mil vidros de perfume por mês. Opa, veja o que a gente fez, gente. A gente disse que queria que todo mundo fosse cheiroso para ter a maior empresa de venda de perfume em unidade do Brasil, tá certo? Isso aqui foi o que a gente falou. A gente analisou o nosso concorrente para saber o quê? Para saber quem é que vende mais, porque para eu ser o maior do Brasil, eu preciso saber quem vende mais. Identificamos que é a Boticário que vende, e a Boticário vende 120 mil frascos. Então, eu disse, opa, eu preciso, para ser o maior, eu preciso vender 120 mil e um frasco a mais do que a Boticário. Então, gente, esse 120 mil, ele vai ser vendido da seguinte forma. Eu abri uma loja no Costinha. E todo mês essa loja tem uma meta. Veja, o objetivo é vender 120 mil. E agora eu tenho uma meta para o Costinha. Eu disse, a estratégia é abrir uma lá e eu tenho que vender 10 mil frascos por mês. Se eu vender 10 mil frascos por mês, eu tenho no final do ano 120 mil frascos. Então, no mês de dezembro, eu preciso vender 10 mil frascos e um. Então, colocamos assim: de janeiro a novembro, 10 mil frascos. Em dezembro, tem o Natal ali, a gente consegue vender um frasco a mais. Ou seja, qual é a meta mensal da loja do Costinha? 10 mil frascos. Vamos supor que eu tenho 10 vendedores, cada vendedor vai ter que vender 1.000 frascos. Então, eu quero que você entenda que a meta do vendedor, você acha que o vendedor, ele entende que quando ele vende 1.000 frascos por mês, todos eles vendendo 1.000 frascos, ela vai dar 10 mil frascos, esses 10 mil frascos representam a meta mensal que é estabelecida pela estratégia da diretoria para que a gente venda 120 anos e seja a maior do Brasil, normalmente a gente não sabe disso. Mas é daí que vem a meta. Né? O vendedor não sabe, ele só sabe que se ele vender 10 mil, ele ganha X de comissão. Mas veja que tem uma lógica da coisa. O que eu quero que você entenda é essa lógica. Quando o cara diz que quer vender mais,
quer ser o maior do Brasil, ele estabelece a meta do vendedor lá na frente. E aí faz parte do gestor, do administrador, fazer essa ponte e fazer esse cálculo para jogar a meta para o vendedor. Então, normalmente, pequenas empresas não têm esse tipo de planejamento. Esse é o grande primeiro problema. A empresa, ela abre, é aquilo que a gente conversou na aula passada, ela abre porque o cara ficou desempregado e tem a necessidade de abrir um empreendimento para sobreviver. Não é por oportunidade, mas quando ele abre por oportunidade, ele vê uma lacuna. Então ele cria, ele entende que existe um problema e ele vai cumprir essa carga. Por isso que quando vocês vão fazer um plano financeiro no começo do semestre, se vocês estivessem comigo fazendo esse plano financeiro detalhado, eu ia perguntar e fico com essa informação para você. Porque eu vou dizer o seguinte, gente, eu preciso abrir uma empresa. Aí você me pergunta, quanto é que eu vou saber se eu vou vender se eu não abrir a empresa? Está aí a resposta. Você tem uma missão, você tem uma análise ambiental, você tem estratégia e você tem uma ação, porque você sabe onde você quer chegar. E aí você vai tratar estratégias e objetivos. E aí quais são as estratégias? As estratégias de operação, as estratégias de marketing, as estratégias de compra, para você vender esses 1.000. A gente falou, eu falei aqui que eu ia falar uma coisa muito ampla, né? Isso a gente vai ver isso durante o resto das aulas da gente. Então, a gente vai ver na próxima aula gravada o que é que o marketing fala sobre isso, né? Como é que a gente pode usar a comunicação de marketing, propaganda, publicidade, venda direta, tudo isso para nos ajudar a cumprir essa missão que a gente tem. E a cumprindo essa missão, a gente está cumprindo as estratégias, objetivos e as metas da nossa empresa. Isso é uma coisa muito importante. Por quê, gente? Porque quando a gente fala em empresa, empresa tem recursos escassos. E a gente precisa, como gestor, entender que quando a gente vai ter uma meta, a gente, dentro da empresa, a gente tem alguns departamentos. Departamento financeiro, departamento de marketing, departamento de, vou chamar operacional, tá? De marketing você tem vendas. Então, normalmente, vamos lá, para você entender, o cara do financeiro, normalmente é uma pequena empresa, é o dono, ele não quer gastar muito não, cara. Ele quer vender muito, mas não quer gastar muito não. Mas o cara aqui que vende, que está vendendo, ele precisa de estoque. Estoque é dinheiro, né? Parado do cara lá. Mas se você chegar hoje para uma empresa, deixa eu ver, quanto é essa moto? Aí o cara diz, é 10 mil reais. Aí você quer levar, só chega daqui a 30 dias. Se tu vai numa outra loja e faz, quanto é essa moto? O cara é 10.500. Aí o cara faz, tem para hoje, o cara tem para daqui a pouco, se você pagar. Aí os outros estão aqui os 10.500, o cara quer pagar mais caro para ter a moto. E veja, mas para ter a moto, o dono da empresa tem que ter um valor para deixar ela paradinha lá. E esse paradinho lá no estoque, para quem já trabalha na área, vai saber que estoque parado, além de ser dinheiro, existe uma depreciação do bem. O bem pode arranhar, pode bater, pode quebrar, pode estragar com o tempo. Então, gente, é, o estoque já não quer que você tenha estoque também. Que o estoque, quanto menor a quantidade de estoque para ele, é melhor. Né? Mas o cara de marketing de vendas quer pronta entrega. E é o gestor que vai dizer isso. Como é que vai funcionar? De acordo com a missão. Ele não toma decisão sem saber qual é a missão da empresa. Tá? Então a gente está conversando aí para você ver a confusão que fica se a gente não tiver uma missão, se não tiver uma coisa estudada, saber para onde a gente vai. Certo? Então essa setinha com esses aspectos aqui, eu já expliquei. Eu preciso de mais tempo, precisaria de mais tempo, mas eu vou dar mais conteúdo, eu vou dar alguns livros e alguns vídeos para vocês estudarem. Mas isso aqui é muito importante para a empresa. A gente conversou no começo do semestre falando sobre mortalidade. Aproximadamente 80% das empresas, pequenas empresas que são criadas no, no ano, elas têm um ano de validade, elas vão à falência. Porque normalmente as pessoas não fazem isso, gente. As pessoas não planejam, não sabem para onde vão, como vão fazer, quanto vai faturar por mês. Simplesmente abre e vai tocando o negócio e vai ajustando de acordo é, com o formato. Eu escutei uma frase um dia, que foi recente, que é muito interessante. Na sala de aula,
primeiro a gente tem a teoria, né, para depois fazer a prova, né? E aí você erra e pode corrigir. Na vida real, é primeiro a prova e você vai corrigindo durante a parte com a teoria. Pô, tá errado aqui, pô, se tivesse feito isso, tu vai girando. Então não tem uma oportunidade de pegar a teoria. Então é mais fácil que você planeja, e está falando do planejamento, né? Para poder você saber o que você vai fazer e quais são as estratégias que você vai tratar. Vocês vão ver que na próxima aula eu vou falar sobre as estratégias de marketing que a gente vai poder utilizar. Na verdade, vamos falar sobre estratégia de comunicação de marketing, não é nem de marketing. Marketing você vai dar durante o seu curso, certo? E para isso também você precisa de dados. É, eu vou falar aqui rapidamente, né, do, do texto que a gente tem. Eu já estou chegando em 30 minutos de aula, para não ficar muito prolongada. Princípios e valores são os alicerces da cultura empresarial. A estratégia da entidade deve ser considerada seus valores. A política da entidade serve para difundir, canalizar esses princípios para todos os stakeholders. Lembrem essa palavrinha, são todos os envolvidos dentro de uma organização. Todos os envolvidos é o cliente, é o fornecedor, que eles não são clientes internos, não estão internos da empresa, mas eles também têm a cultura de entender a política. Por exemplo, você pode ter uma empresa que ela seja altamente pontual, e aí eles não. Vou dar um exemplo bem prático. Uma vez eu trabalhava numa Select, numa loja de conveniência, e as entregas elas eram feitas na hora que o fornecedor queria. Ou seja, tinha hora que a loja tinha muita gente, a loja só tinha 3 funcionários, e eu tinha que parar um funcionário para atender o fornecedor que chegou. Eu mapeei o horário que tinha menos movimento e disse, ó, para fornecer aqui tem que ser no horário tal. Rapaz, foi o fornecedor dizendo que não entregava, não sei o que lá, e ppp, papapá, tororô. E eu disse, é desse jeito, ou senão não forneça. E alguns não forneceram. Eu vejo que eu tive uma dificuldade para depois arrumar alguns fornecedores. Depois a gente estabeleceu a política e todo mundo virou um valor e um princípio. Ó, a gente só recebe na sexta-feira de manhã material, a não ser que seja casos excepcionais, como a Coca-Cola. A Coca-Cola não conseguia fazer isso, senão não vendia Coca-Cola. Mas o resto eu consegui. Então, a Coca-Cola, eu abri a exceção, um ou outro eu abri uma exceção, mas a regra era na sexta-feira. Porém, minha gente, quando você. Eu era um player pequeno, mas tentei colocar esses valores dessa empresa de pontualidade daquela entrega. Mas quando você vai, mesmo a Coca-Cola, fornecer para um Carrefour, para um Walmart, eles dizem como é a política para receber, senão tu não fornece e pronto. Então veja que esse tem a empresa, o tamanho da empresa também determina como é o valor e os princípios. Então, quanto maior, quanto mais poder ela tem, e quanto mais valor entranhado nessa empresa tem, mais os stakeholders se internalizam com esses princípios. Faz o seguinte, se você for uma pequena empresa e quiser fornecer com como é que se diz, com o Walmart, o cara vai dizer, o Walmart é o bom preço, o Arco Vita, o novo, eu só recebo tal dia, tu chega lá, só recebo na sexta, tu chega lá na segunda com o produto, ele manda tu voltar e pronto. Então é dessa forma que acontece, certo? E isso faz com que a gente estabeleça um princípio, valores, e isso faça parte do planejamento e a estratégia da empresa. Tá? Aqui a gente vai ter alguns. Veja, eu não gosto muito de ficar preso nesse negócio de conceito de missão, até porque não é a minha empresa, ou não é o meu trabalho de programação, que é missão, que é visão. Isso é uma disciplina de planejamento estratégico. Tá? Eu vou pegar aqui rapidamente alguns conceitos que a gente vai ler, mas a minha ideia é que você entenda que a gente tem que resolver um problema tem que identificar um problema, criar uma razão de ser, ou seja, essa razão nossa de ser é que resolve o problema daquela pessoa, tá? Daquela pessoa, quando eu falo pessoa, é de uma comunidade. Então, eu não sei se vocês lembram sobre criatividade, sobre um texto, tem que ter uma quantidade de público-alvo considerável e aceite aquilo ali como um problema e que vocês precisam resolver. Então, veja, a missão significa a razão de ser do próprio negócio, porque ele foi criado para que ele exista.
A missão da empresa define produtos, serviços, mercado, tecnologia, refletindo os valores e as propriedades do negócio. A primeira preocupação que o empreendedor precisa ter quando pretende abrir um novo negócio é definir por que sua empresa existe. E para você responder essa perguntinha, amiguinho, você tem que entender o seguinte: eu existo não porque eu quero, mas sim porque eu preciso atender um problema de algumas pessoas. Aí você, mas Marcelo, como é isso? Não estou entendendo. Veja, amigão, a razão de ser é que eu me acho bonito e quero vender máscara minha para a população. Isso atende a, a necessidade de alguém? Claro que não. Ninguém vai comprar uma máscara minha. Né? Mas se eu disser, ó, eu vou vender camisa minha que eu faço porque ela é anti-suor. Tem muita gente no Nordeste que sua, está suando porque é muito calor. Poxa, a gente está inventando uma coisa para quem tem problema de ficar todo molhado. Eu saio da minha casa, eu vou no supermercado, que é 100 metros da minha casa, eu chego lá todo ensopado de suor. Ou seja, uma camisa que não seque, dry fit e tal, não sei o que lá, é uma invenção minha para aquele determinado público. Eu resolvi um problema de um determinado público. Tá certo? Então não é para você definir, porque sua empresa existe para servir alguém. Que problema eu estou resolvendo de alguém? Eu estou sendo, Marcelo, professor Marcelo está sendo redundante e insistente nessa conversa sobre resolver o problema, resolver a dor de alguém, porque é isso que a gente faz. Tá? O empreendedor deve trabalhar como missionário, tendo sempre a missão do negócio na sua cabeça e no seu coração. Ele vai atrás desse propósito. Tá? Então, alguns exemplos aqui, eu não sei mais se esses exemplos, as missões estão dessa forma, então depois vocês podem, inclusive, fazer esse exercício. Ver qual é a missão da Arcos Dourados, da McDonald's. Então, aqui poderia ser um exemplo, né? Servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia e um ambiente limpo e agradável. Eu acredito que não sejam mais esses aqui as missões, você pode dar uma olhada. Veja que aqui na McDonald's você não tem dizendo que é para lucro, tá? Só para você ter ideia. Danone, assegurar que as pessoas do mundo todas cresçam, vivam bem, sejam providas diariamente de alimentos cada vez melhores, de diversos sabores, visando saúde melhor. Ninguém está falando de lucro, né? Está querendo alimentar as pessoas diariamente com bons alimentos. É isso que a Danone está querendo, tá? Então, esse é o conteúdo que ela tem para entregar para você como missão. Hospital, salvar vida. Não tem lucro aqui. Né? Então, salvar a vida. Caixa Econômica Federal, vê, um banco, juros exorbitantes, está lucro. Promover a melhoria contínua da qualidade de vida da sociedade por meio da intermediação de recursos financeiros. É outra falando em lucro. Depois dá uma olhadinha. Se mudou, McDonald's, Danone, as escolas clínicas e Caixa Econômica Federal. Vamos visão. A visão é a imagem que o empreendedor tem a respeito do futuro do seu negócio. É o que ele pretende que o negócio seja dentro de um certo tempo, certo? Então, a gente, com a visão, a gente define exatamente os nossos objetivos e as nossas metas. Vamos pegar o que eu falei do perfume? Vou pegar. Eu disse assim, eu quero que todo mundo seja cheiroso. Isso é visão ou missão? Muito bem, missão. Agora, quando eu digo, eu quero ser a maior do Brasil nesse ano, em unidades, isso é missão ou visão? Pegaram? Isso é visão. Então, quando eu tenho ali aquele objetivo a um longo prazo, botei um objetivo e meta nesse processo. Então, veja, sem a gente nem entender, nem ver definição de missão e visão, quando a gente viu o exemplo ali, veja, atendo um problema, eu quero ser isso, objetivos e metas, traço a estratégia e tenho objetivos e ações, certo? Então, nem precisei de conceitos para a gente pegar. Para a gente terminar essa aula, gente, eu quero que você perceba aqui a diferença entre missão e visão, né? Então, missão inclui o negócio da empresa, é o ponto de partida, é o documento de identidade da empresa, identifica quem somos, dá um rumo à empresa, ela orienta, tem foco do presente para o futuro e tem vocação para a eternidade. Então, a missão normalmente muda muito pouco da empresa. Na visão, é o sonho do negócio, eu quero chegar ali, é o lugar para onde a gente vai, é o passaporte para o futuro, proteja quem desejamos ser, projeta, desculpa,
projeta que desejamos ser, fornece energia para a empresa, é inspiradora, tem foco no futuro e ela muda com o tempo. Tá? Ela muda com o tempo. Imagina aí a Apple. A Apple não pode estar vendendo os computadores que ela vendia em 1970. Hoje a Apple tem iPhone e tablet, então, e tem notebooks, mas o iPhone provavelmente é o carro-chefe dessa empresa e muito provavelmente ela mudou a visão que ela tem. Certo, gente? Então a gente vai ficar por aqui. Essa é a primeira etapa. Não se restringam apenas a esse conteúdo de missão e visão. Veja, a gente falou 40 minutos, que eu falo em 3 aulas. Mesmo na aula presencial, eu teria muito problema em falar. A gente teria uma aula para isso aqui tudo, né? Então, 40 minutos e sem interrupção, sem pergunta, tal. É muito pouco, é bem corrido. Eu vou deixar alguns textos e algumas perguntas para vocês como presença, tá bom, gente? Bom final de semana e até a próxima aula.